A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a lição 12, 17 de dezembro de 2023, com o tema O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Texto áureo: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Verdade prática: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. Será uma aula prática, resumida e objetiva. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar, meu Deus, compartilhando a Tua Palavra através desse canal. Meu Deus, abençoa todos que estão ouvindo, abençoa também, meu Deus, todos os missionários, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Hino 141 da harpa cristã. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz, e guia-me sempre, meu Senhor, e guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Será que a igreja atual está seguindo o modelo da igreja de Antioquia? Será que a igreja atual está orando, jejuando e ouvindo a voz do Espírito Santo para suas tomadas de decisões? Será que a igreja de Antioquia levantava bajuladores, políticos? A igreja de Antioquia era dependente do Espírito Santo, era guiado pelo Espírito Santo, era regida pelo Espírito Santo. Já a igreja de Laodiceia era uma igreja dependente das riquezas. E, infelizmente, nos dias de hoje, tem muitas igrejas como a de Laodiceia, rica, porém o Espírito Santo não conduz mais essa igreja. A igreja de Laodiceia, Jesus estava fora daquela igreja, batendo. E, infelizmente, tem muitas igrejas como a igreja de Laodiceia. Palavra-chave: modelo. Tópico 1. A igreja de Antioquia, natureza e característica. Parágrafo 1. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e sede de missões da igreja cristã. Atos capítulo 11, versículo 19 até o versículo 21, está escrito: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Felícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre ele alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho, ali Jesus não estava estipulando um grupo de pessoas. Ele estava realmente generalizando: todos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A igreja de Antioquia foi constituída por leigos. Aqui não está falando que eram apóstolos e nem líderes. Eram leigos que obedeciam a palavra de Deus, que obedecia o ide de Jesus.
Por isso, eles ali, cheios do Espírito Santo, eles fizeram a missão transculturais. Entraram em um povo, em uma nacionalidade totalmente diferente dos judeus, para anunciar a Cristo. E chegando ali, a igreja começou a crescer, a evoluir, a realmente multiplicar. E o nome de Jesus foi glorificado. O nome de Jesus foi anunciado através de leigos, porque Deus ele chama quem ele quer. Ele chama um menino, ele chama um adolescente, ele chama Josias quando era pequeno, ele chama Samuel ainda jovem, ele chama quem ele quer. Ele chama Moisés de 80 anos, ou seja, esteja disponível. Não importa a tua idade, esteja disponível para o reino de Deus, porque ele conta conosco. Quer leigos, quer também pessoas como ali estava leigos, e tinha também apóstolos, e tinha mestres, e tinha doutores. Porém, iniciou pelos leigos. Os leigos também, aqueles que às vezes nem têm título, mas realmente está disponível para o reino de Deus. Por isso, deixe Deus te usar, em nome de Jesus. Tópico 2, uma igreja missionária em ação. Parágrafo 1, havia alguns profetas e doutores. Atos capítulo 13, versículo 1. A igreja de Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Observe, a igreja de Antioquia tinha uma boa liderança. E será que nós temos hoje a igreja atual, na sua maioria, está tendo uma boa realmente liderança? Você sabia que muitos líderes, muitos pastores de convenções estão associados com a política? A igreja, o líder e ainda mais, os líderes levantam pastores que se titulam também como políticos. A igreja de Antioquia não direcionou ninguém para ser político. Por isso, a eleição está chegando para prefeitos no ano que vem. Se um pastor iniciar o cargo, ser candidato a um cargo político, pode entender que ele está ou morto espiritualmente ou está morrendo espiritualmente. Isso é o que a Bíblia diz. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando, lugar de pastor não é na política. O pastor é direcionado para apacentar a igreja do Senhor, como aqui na igreja de Antioquia. Mas essa boa liderança que tinha ali na igreja de Antioquia, dificilmente você está achando no dia de hoje. Nesta igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Observe que Deus é que estabeleceu. Hoje, a maioria da liderança, infelizmente, da igreja de Cristo, tem levantado homens porque são bajuladores, porque tem posição, porque é político, porque tem influência, porque tem dinheiro. Essa é a realidade de muitas igrejas no dia de hoje. Basta você ter uma posição, basta você ter uma condição financeira boa, você se ingressa na obra de Deus. Mas aqui nessa igreja de Antioquia, era Deus que levantava. Era uma igreja que estava orando, jejuando, e o Espírito Santo de Deus é que disse. Não foi Saulo que disse, não foi Barnabé que disse, foi o Espírito Santo, ou seja, uma igreja que ouvia a voz do Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitas igrejas não estão mais ouvindo e não estão deixando mais Deus estabelecer quem Ele quer, mas que Deus tenha misericórdia da igreja atual. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sobre inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Infelizmente, também, no dia de hoje, existem muitas pessoas que não meditam mais para ler a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus. Tem muitos que pregam com o celular do lado, fazendo plágio, que é crime. Eu já fui para a igreja onde
um presbítero, que era copastor na época, ele estava simplesmente fazendo um plágio. A igreja de Antioquia, ela orava, jejuava e Deus dava a palavra, ele transmitia sobre a direção do Espírito Santo. Mas infelizmente, existe hoje muitos pregadores que não querem mais se dedicar, se esmerar na palavra. E aí vai vivendo e vai conduzindo a igreja de Cristo de qualquer forma. Mas ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente, diz lá em Jeremias capítulo 48. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. A igreja de Antioquia é um exemplo para nós. Hoje, líderes de convenções se tornando político. Ou seja, tantas atribuições um pastor tem. Que dirás um pastor de uma convenção, de um estado. E ele se torna político, mentindo para a igreja ainda. Porque Deus chamou pastor para apacentar. E o mais grave não é esse. É porque eles recebem muito bem da convenção, salários de 50 mil em diante, e simplesmente se torna político. Ao invés de deixar de receber da igreja, continua recebendo da igreja, da política. Meu Deus, igreja, crentes, salvos em Cristo, precisamos acordar. Quando um pastor querer ser um candidato, diga para ele, está repreendido em nome de Jesus essa voz que soou no teu coração, pastor. Pode falar isso com autoridade. Porque o pastor ele não pode desviar da função dele. O pastor tem de decidir. Se ele quer ser um político, ele tem de renunciar à chamada ministerial de Deus na vida dele. Porque ele não pode estar dividido. Ele tem de estar inteiro para a obra de Deus. Quando a igreja está jejuando e orando, ela está num patamar espiritual elevadíssimo. E o interessante é que Barnabé e Saulo, eles estavam sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e a obedecer. Lembra que Saulo foi o Saulo que foi conivente da morte de Estevão. E esses cristãos que estavam dispersos, que foi para a igreja de Antioquia, foi por conta da perseguição que Paulo iniciou depois da morte de Estevão. Ele foi conivente e também iniciou uma grande perseguição contra a igreja. Mas o Senhor Jesus paralisou Saulo e aí Deus fez uma grande obra na vida de Saulo. Observe que o Espírito Santo não chama Paulo. O Espírito Santo está chamando aqui Saulo. Ou seja, Saulo e Paulo, você não está errado em estar chamando. Porque muitas pessoas... Não, Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, isso não está escrito na Bíblia. O Espírito Santo chama aqui Saulo. Paulo, nesse momento aqui, não era mais perseguidor, mas iria ser perseguido por conta do Evangelho. Tópico 3, o serviço de missões. Parágrafo 1, o início das missões cristãs. Parágrafo 2, roteiro da viagem e atividades missionárias. E parágrafo 3, prestando contas. O serviço de missões. O apóstolo Paulo e Barnabé, junto com Marcos, iniciaram um trabalho transculturais, entrando em várias localidades, em várias cidades, para pregoar o Evangelho de Jesus Cristo. E ali também dá um suporte à igreja de Antioquia. Então, o Espírito Santo comunica com Saulo, com Barnabé, e eles agora estão a serviço de missões. Estar a serviço de missões não é estar dividido, é estar inteiro para a obra que Deus nos chamou. Ser um missionário não é uma profissão, é uma vocação, uma chamada espiritual de Deus para com a vida
desse missionário, com a família desse missionário, porque quando ouvimos a voz do Espírito Santo para pregar o Evangelho, não podemos de jeito nenhum dizer não, mas diga sim para a chamada de Deus na sua vida. Prestação de conta. Assim como o apóstolo Paulo, ele prestava conta na área espiritual, como estava indo e crescendo a igreja de Cristo, ele também prestava conta do financeiro. E a igreja atual, ela precisa seguir esse modelo também, porque quando contribuímos para a obra missionária, precisamos de ter uma prestação de conta. Quem é esse missionário? Quanto esse missionário ganha? Quantas almas ele ganhou? Será que o filho dele, a esposa, a família está sendo sustentada? Peraí, e esse missionário está doente? E esse missionário está precisando de oração? Precisa de toda uma prestação de conta no sentido geral sobre a vida desse missionário, dessa família missionária também, que se disponibilizou a obedecer à voz de Cristo, não foi do homem. Porque tem muitos que obedecem à voz de homens, mas obedeça à voz de Cristo. Porque se você obedecer à voz de Cristo, você vai ser bem-sucedido. Mas se você obedecer à voz de homem, muitas vezes você vai ser frustrado, decepcionado e até mesmo abandonar a chamada. Mas não esqueça, se você for chamado, vocacionado por Cristo, continue, porque Ele vai estar contigo. Conclusão, à luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quanto à cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão: ganhar vidas para o reino de Deus. Que você possa estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Assim como a igreja de Antioquia era guiada, regida pelo Espírito Santo e ouvia a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala conosco, ele mora em nosso coração, nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Por isso, temos de estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o nosso Brasil. O Brasil precisa urgentemente, eu tenho falado isso há muitos meses, que a igreja, os crentes precisam orar para que Deus possa fazer o impossível no nosso Brasil. Infelizmente, o comunista Flávio Dino foi eleito para realmente ocupar um cargo no STF, no Supremo Tribunal Federal. Olha que absurdo. Um comunista, porque a igreja está falando sobre perseguições. O país que mais persegue crente, que mata, que tortura, é a Coreia do Norte, um país comunista. É a China, um país comunista. E tantos outros que perseguem a igreja de Cristo, como a Cuba, Rússia, enfim, precisamos abrir os nossos olhos. Porque num país comunista, Deus fica do lado de fora, como a igreja de Laodiceia. Mas que Deus tenha misericórdia. Como diz lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Deus vai fazer um reboliço nesse país chamado Brasil. Vai arrancar todo o socialismo, todo o comunismo, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus abençoe. Ore pelo missionário e pastor Rangel Bispo, pela minha família,
e nos ajude sempre a compartilhar, a divulgar esse material. Fica com Deus. Abraço do seu pastor Rangel Bispo.